Colegas importantes, bom dia, boa tarde, boa noite aos doutores e doutoras engenheiros. Aí nós vamos começar a aula de hidráulica, agora seguindo o estudo sobre canais, na sua parte de dimensionamento. Nós vamos mesclar a teoria com os exemplos práticos do dimensionamento de canais, né? Condutos em seção livre e canais de seções, a exemplo das trapezoidais. E no dimensionamento dos canais, né, nós vamos levar em consideração o cálculo da lâmina, vamos trabalhar no regime permanente, buscando fazer com que isso trabalhe naquelas velocidades subcríticas, né, em um regime fluvial, tranquilo, onde nós possamos estabelecer seções de controle que dê para fazer as medidas de gestão, né, de gerenciamento das águas que afluem ao longo do canal, especialmente se for um canal artificial ou que você precisa conhecer a vazão do rio, seja para fazer um gerenciamento de recursos hídricos, seja para fazer um controle de cheias, né? Então, nós vamos seguir aqui discutindo o dimensionamento de canais, né? Então, começando com os canais circulares, muitas vezes nós temos aquela noção de que os canais são apenas aqueles canais, a exemplo do Canal do Trabalhador, né? Está aqui atrás de mim, né? Nós pensamos na transposição do São Francisco, né? Essa daí está atrás de mim, a transposição do São Francisco. E a gente pensa nos canais abertos, seções trapezoidais, seções quadradas, né? Seções mistas, seções semicirculares, etc. Mas nós nunca pensamos que uma canalização de grosso calibre que transporte, por exemplo, esgoto sanitário, que transporte água pluvial, seja um canal. Sim, os canais também podem utilizar tubulações, canalizações, para servir de... o próprio nome, né? Canalização. Você está canalizando, você está colocando o fluido dentro de um canal, e aí, neste caso, nós entendemos o canal como sendo algo que flui assim em contato com a gravidade, né? O jeito que está aqui, ó, com a gravidade, certo? Então, neste caso, você vai ter o canal fechado, né? Lembra que nós vimos na aula anterior, ele aberto ou fechado, e ele tem uma lâmina de água, e essa lâmina de água, Y, ela vai fluir dentro de um tubo qualquer D, e nós vamos trabalhar hidraulicamente isso aqui através de uma relação entre essa lâmina e esse diâmetro. Observe que a lâmina vai construir aqui um elemento, né? E aí nós vamos trabalhar relações trigonométricas baseado nesses elementos que são criados aqui, como, por exemplo, a lâmina que se cria estabelece um perímetro molhado e estabelece também um raio hidráulico, que é a relação entre a área molhada que se forma naquela lâmina, razão dividido pelo perímetro molhado. Então, a relação entre a área molhada, não a área da seção transversal toda, mas a área molhada e o perímetro molhado, né? Veja que o perímetro todo é esse aqui, ó. É 2πr. Não, eu tenho apenas esse perímetro molhado aqui, essa relação me dá o raio hidráulico. Então, essas relações são importantíssimas para o estabelecimento paramétrico, para o dimensionamento dos canais, para se calcular a lâmina, se calcular a vazão, se calcular a velocidade, enfim. Então, aí você tem aqui, nessa tabela, e nós apenas como referência, nós já discutimos um pouco sobre isso em aulas anteriores, são as relações trigonométricas dessa seção circular. Você querendo ver o desenvolvimento disto, e você pode verificar, qualquer livro de hidráulica vai ter o desenvolvimento desses modelos para se chegar nas fórmulas, né, empíricas que nós utilizamos para o dimensionamento de canais, seja em seção circular fechada, seja em canal aberto, trapezoidal, enfim. Então, nós temos aqui, dependendo da variação da lâmina, você vai observar que esse ângulo θ, ora ele é mais obtuso, ora ele é mais aberto, chegando até a ser maior do que 180 graus. Então, aqui você tem aqui o ângulo, a θ, neste caso, o ângulo aqui, nessas relações, devem todos ser considerados em radianos,
né? E aí você tem aqui esse ângulo θ dado por 2 vezes o arco cosseno de 1 menos 2 vezes a lâmina, relação y sobre d, menos 2 vezes o y sobre d. Então, aqui você teria o cálculo do ângulo θ em radianos. A relação y sobre d, por exemplo, poderia ser dada por meio, né, 0,5 vezes 1 menos o cosseno desse θ sobre 2. Já a área molhada dividido pelo diâmetro ao quadrado pode ser calculada pelo ângulo θ menos o seno dele, 1/8 disso, né? 1/8 disso. O raio hidráulico sobre D seria o ângulo θ menos o seno de θ dividido por 4 vezes o θ. Então, se você, vamos dizer assim, desejasse encontrar graficamente, colocasse em escala o diâmetro e quisesse saber uma determinada lâmina medida y aqui, você ia, através do conhecimento de que ângulo é esse, que é formado até aqui ao limite aqui do estabelecimento do perímetro hidráulico, você encontraria facilmente a relação RH sobre D. E tendo o diâmetro, você encontra o raio hidráulico. Então, só que isso aqui tudo já está tabelado, já está disponível. Qualquer livro de hidráulica, né, que se preze tem essas relações aqui tabeladas para que os profissionais já vão lá, apliquem os modelos hidráulicos e já extraiam os valores que eles querem para o trabalho, o projeto, né, das estruturas para que vão conduzir a água na forma no nosso caso aqui, inserção de canais circulares. Olha, a área molhada, por exemplo, é facilmente encontrada, né? A área molhada sobre a lâmina ao quadrado é nada mais do que essas relações aqui do ângulo θ. O θ menos o seno dele, 1/4 disso, vezes a relação 1 menos o cosseno da metade, né, do ângulo θ. Então, aí o raio hidráulico sobre a lâmina, outra forma também de conseguir, se você não tem o diâmetro, ou se você tem a lâmina, ou está indeterminado, problemas hidráulicos, né? Você vai encontrar dessa forma aqui, o θ menos o seno de θ, isso é a metade disso aqui, 1/2 disso, né, vezes 1 menos o cosseno de θ sobre 2. Então, tudo isto aqui são relações que são estabelecidas para o desenvolvimento dos modelos empíricos para os cálculos, certo? E aí nós utilizamos muito esse tipo de seção circular aqui, né, para o dimensionamento de condutos, tanto de drenagem como de esgotamento sanitário, que é algo que vocês vão atuar profissionalmente, caso optem por essa sub-área de atuação de vocês, né? Aqui, por exemplo, nós temos uma tabela, essa tabela que eu extraí do livro de Ariovaldo Nuvolari, 2011, e é a tabela que mostra, deixa eu tirar esse cabo feio aqui, que mostra o escoamento em regime uniforme, né, e canais circulares, vou afastar aqui, né, e aí deixa o cabo feio aparecer aqui. Então, você tem aqui o escoamento em regime permanente uniforme, para canais circulares. Você observa aqui o modelo matemático, né? Tem uma indeterminação hidráulica, por isso que você tem que entrar com esse modelo aqui, função ainda de uma relação de lâmina sobre diâmetro. Então, você tem um modelo onde você conhece a vazão, você conhece a rugosidade da canalização. No caso, por exemplo, para esgotos, você utilizaria o número Ni aqui, de Ganglet-Kütter, 0,013. O diâmetro da canalização elevado a 8/3 e a declividade do tubo em metros por metro elevado a 1/2. Encontrados esses valores, que vão de 0,0001 aqui até 0,3116, isso se estabelece aqui se fechando desde uma relação diâmetro bem baixinha, 0,01, ou seja, teríamos uma lâmina bem miudinha, até a relação, quando eu tenho a seção plena, quando a relação lâmina sobre o diâmetro é 1. Então, aqui você tem a tabela 2.13, no caso da literatura de Nuvolari, 2011. Vamos, por exemplo, ver um exemplo de cálculo nessa tabela, para que você vá se situando, né? Se você for utilizar essa tabela que nós acabamos de demonstrar aqui, e quiser determinar a altura da lâmina de uma água, lâmina Y, que está num tubo, digamos, um tubo cerâmico. Esse tubo aqui, isso aqui é exemplo de livro, né? Normalmente, hoje não se utiliza, pelo menos, não aqui mais, né? Talvez em algum outro estado aí, com mais dificuldades, eu acredito que não, mas
No passado, vai lá, na época que eu era menino, década de 80, 1970 e pouco, 80, se utilizava as chamadas manilhas de barro vitrificado, os tubos cerâmicos, né? Mas aí você hoje tem o PVC como sendo mais utilizado e, em alguns dos casos, o ferro fundido, a K9, né, para esgoto, por exemplo, e você também utiliza bastante o tubo de concreto pré-moldado, né, as manilhas de concreto pré-moldado, para drenagem, esgoto sanitário também, quando se requer diâmetros maiores. Então, você tem aqui, essa tubulação está conduzindo o esgoto sanitário, e você tem os seguintes dados, a vazão aqui em metro cúbico por segundo, né, já transforma logo, 0,0025, então, você tem aqui 2,5 litros por segundo, e o diâmetro de 150 milímetros, né? Esse aqui seria um diâmetro mínimo, por exemplo, no estado do Ceará, pela norma brasileira, 100 milímetros. Né? Então, vamos lá, 150 milímetros, ou seja, 0,15 metros. A rugosidade dessa canalização aqui de tubo cerâmico também é 0,013, aliás, mesmo que você utilize o PVC, que é menos rugoso, mas por conta das singularidades, também utiliza 0,013 nas redes coletoras de esgoto. E a declividade 0,01 metros por metro, ou seja, 1%, né? Então, duas casas decimais, isso aqui é 1%, né? A dimensional aqui, um percentual, 1%. Como é que nós vamos fazer? Lembra na tabela? Nós temos um modelo aqui, ó, Q vezes N sobre D a 8 terços vezes I a 1 meio. Pois bem, você calcula isso. Você tem a vazão, você tem o diâmetro, você tem a declividade e você tem a rugosidade da tubulação que o engenheiro decidiu utilizar, neste caso, o tubo cerâmico. Então, você calcula Q vezes N, D a 8 terços, I elevado a 1 meio, é 0,0025 vezes 0,013, dividindo tudo isso aqui por 0,15 elevado a 8 terços, vezes 0,01 elevado a 1 meio. Aí você vai encontrar o valor, né? Valor 0,051. A equação Reis e Williams, 0,051. Aí você vai entrar nessa tabela aqui, ó. Você vai entrar nessa tabela aqui e procurar o valor 0,051. Tá vendo? Vai estar aqui, ó. Eu botei aqui do lado já para facilitar, tá vendo? Ó? Vai dar entre 0,0497 e 0,0534. Então, você faz a interpolação aqui, né? Você entra na tabela e encontra um valor de Y sobre D, ou seja, a relação entre a lâmina e o diâmetro da canalização é algo em torno de preenchimento de 27,4% da seção total, né, daquela canalização de 150 milímetros. Então, você fez a interpolação e encontrou essa relação. Mas o que é que nós queremos saber? Não é a lâmina? Muito bem, a relação lâmina-diâmetro, né, não é Y sobre D, não é igual a 0,274? Somebody love. Então, Y vai ser D vezes 0,274, que é o tubo, 0,15 metros de diâmetro, vezes a relação encontrada. Então, a lâmina vai ser aí, ó, 4,1 centímetros, certo? Então, o Y daquele tubo, a lâmina da água naquele tubo, para aquela vazão, naquelas condições, com a declividade de 1%, será de 4 centímetros. Veja que na metade do tubo, se tivesse preenchido, seria 7,5 centímetros. Está abaixo da metade do tubo, essa vazão aí, um tubo de 150 milímetros, transportando uma vazão de 2,5 litros por segundo, em uma declividade, uma boa declividade, de 1%. Né? Então, vocês lembram nós comentamos um pouco sobre quando nós fazemos uma rede nós vimos lá na equação da energia de Bernoulli, né, quando nós fazemos uma rede e queremos que haja um fluxo cuja energia é a força do Vin, né, é seu Newton com a força dele puxando, então ele Z1, né, ele não precisa, o Vin tem força, né, então você só faz o seguinte, você só faz levantar aqui, é Z1, Z2, esse desnível Z1, Z2, você aplica o que nós chamamos de declividade do conduto, é o que nós aplicamos aqui, 0,01 metro. Então, aqui, das informações de topografia, vocês vão pagar uma disciplina de topografia, por favor, aprendam topografia, porque é dinheiro vivo no bolso de vocês, é com isso que nós calculamos canais, calculamos redes coletoras de esgoto, calculamos adutoras, calculamos emissários de esgoto, calculamos interceptores, etc., né? Nós fazemos a feira, né? Nós ganhamos o nosso ganho,
Nós fazemos o nosso ganha-pão com honestidade, sem precisar lava-jato nem nada, com isso aqui, né? Isso aqui bota, não só bota a feira nas compras, mas também leva você para a Europa no final do ano, sem você dever a ninguém, dormindo tranquilo, com um travesseiro na cabeça, despreocupado, porque você não faz parte de Operação Lava Jato, né? Então, olha só, aqui é a topografia, é a aplicação topográfica daquilo que nós discutíamos lá do desnível geométrico que é aplicado, e nós precisamos lançar a mão desses artifícios aqui para o projeto de canais, onde, no caso aqui, eu tenho um canal conduzindo esgoto sanitário com uma declividade, nós temos a declividade ótima da canalização, que nós vamos buscar encontrá-la. Nós temos a declividade do terreno, né, o desnível do terreno aplicado sobre a extensão dele, e nós temos as cotas topográficas, quanto é o nível que está aqui, a cota do terreno, em relação ao nível médio, o nível do mar. Nós temos as referências de nível. Bom, mas isso você vai aprender lá em topografia. E a cota topográfica aqui, nós temos duas. Nós temos tanto a cota topográfica, o fluxo é para lá, concorda? O fluxo é ladeira abaixo, é o vem seu Newton empurrando. Então, a cota de terreno aqui, tem ela a montante em relação ao fluxo, e tem ela a jusante em relação ao fluxo, certo? Então, neste caso aqui, eu vou ter o elemento cota terreno a montante, cota terreno a jusante. Se você quiser saber a declividade do terreno, você faz a diferença CTM, essa cota aqui, menos essa cota aqui, lhe dá a diferença de nível entre os dois pontos no terreno. E aí você pega esse valorzinho que deu e divide pela extensão L do trecho, no eixo aqui das singularidades, entre um poço de visita de montante e o poço de visita de jusante. Isso vai lhe dar, neste caso aqui, a declividade do terreno. Se você fizer a profundidade do poço de visita, no caso eu tenho a profundidade de montante, temos a profundidade de jusante do poço de visita ou do coletor. Se você fizer essa profundidade aqui de montante, fizer a diferença entre a cota do terreno de montante e a altura do coletor ou do posto de visita de montante, você vai encontrar a cota do coletor de montante, ou também conhecida como a cota de projeto, né? E aí você também pode encontrar similarmente a cota do coletor de jusante. E aí, se você tem a cota coletor de jusante e a cota coletor de montante, a diferença entre essas cotas vai dar o que nós chamamos de ΔH, né, do coletor. Então, esse ΔH aqui é aquele desnívelzinho lá, que é aquela energia potencial do veinho seu Newton para poder fazer fluir V2 sobre 2G, empurrando esse esgoto ladeira abaixo, né, na linha de energia. Então, eu vou ter aqui que a declividade da canalização ou a declividade do terreno vai ser dada pela diferença dessas cotas, seja do coletor, seja do terreno, dividido pela extensão, né? Então, aí você tem os elementos para se aplicar a declividade nos canais, e no nosso caso de canais circulares, a fim de fazer fluir uma determinada vazão em um determinado diâmetro, aplicando, portanto, essas condições topográficas que gerem essa declividade para promover o avanço do fluxo. Normalmente, as declividades que ocorrem aqui nos canais, eles são bem pequenas, né? Mas, por exemplo, a declividade mínima em um canal de seção circular deve ser calculada levando em consideração o arraste das partículas. Então, para fazer o arraste de partículas aí da ordem de 1 milímetro, mais ou menos, é o caso de esgoto sanitário, você vai aplicar um modelo matemático como esse aqui, semelhante a esse, que vale até, com bom ajuste, até 100 litros por segundo. Você tem aqui 0,0055, multiplicando a vazão inicial, essa vazão aqui do projeto, você sempre projeta as canalizações de esgoto para um horizonte de projeto chamado, normalmente 20 anos, às vezes 30, na maioria 20. E aí a vazão inicial é aquela quando o sistema começar a operar. Essa vazão inicial aqui, elevada a menos 0,47, joga isso aqui em litros por segundo, você vai encontrar a declividade mínima que você deve aplicar à canalização em metros por metro. Para quê? Para garantir que essa vazão, nessa declividade, consiga promover o arraste das partículas.
causando uma tensão trativa mínima que possa promover a tração dessas partículas ladeira abaixo dentro da geratriz do tubo, de pelo menos 1 pascal. Então, você vai ter que aplicar um ΔH aqui ao longo de uma extensão da canalização, calculando uma declividade aqui. Então, a declividade é ΔH, né, a diferença de nível, dividido pela extensão. Certo? Então, esse conceito é importante, no caso aqui, para tanto os cálculos de declividade para as canalizações em esgoto sanitário, como para drenagem, certo? Então, aí, e se você quer descobrir e calcular o diâmetro dessa rede, o diâmetro desse conduto, né, desse canal circular, você pode aplicar modelos matemáticos semelhantes a estes aqui. No caso aqui, para esgoto, aplicando esse modelo, você está garantindo que o diâmetro que vai ser encontrado dessa canalização aqui, no caso, o diâmetro nominal, o diâmetro interno, não da espessura, mas o interno, esse diâmetro ótimo aqui que vai ser encontrado, ele vai garantir que aquela vazão seja posta, dimensionada ali para uma relação lâmina sobre diâmetro máxima de 0,75. Quando nós conduzimos, por exemplo, o esgoto sanitário, nós não devemos permitir que a relação lâmina sobre diâmetro, projetando a rede, ultrapasse 75% da seção transversal. Isso para um regime, quando você calcula a velocidade crítica e a velocidade do trecho e compara com a velocidade crítica para aquele trecho, você não pode permitir que a velocidade, a relação lâmina sobre diâmetro ultrapasse 0,75 para a condição de um regime subcrítico, ou seja, fluvial. Mas quando o regime passa a ser torrencial, ou seja, quando a velocidade do trecho que você está projetando lá do canal, ele ultrapassa a velocidade crítica calculada para aquele trecho, para aquela seção de controle, significa que agora você passou para um regime torrencial. E nesse regime torrencial, nós não temos como controlar os parâmetros hidráulicos adequadamente, né? Porque eu tenho aí um número de Froude elevado, eu tenho um número de Reynolds também elevado, eu vou ter desorganização caótica e nós não vamos ter um fluxo adequado para poder fazer a medição de vazão velocidade adequadamente, nem mesmo de lâmina. Então, significa que, se por acaso, no caso do esgotamento sanitário especificamente, se você calcular a velocidade crítica e a sua velocidade do trecho é maior do que a crítica, que regime é esse? Torrencial. Bom, então, se é supercrítico ou torrencial, não tem jeito, você vai ter agora que dimensionar o seu diâmetro utilizando um outro corretor aqui, um outro modelozinho, né? Isso aí você entra na tabela e encontra. Você tem que fazer o cálculo do diâmetro para uma relação lâmina sobre diâmetro diferente agora. Não é mais 0,75, não é mais 75% da seção preenchida. Você vai ter que usar agora a relação lâmina sobre diâmetro, vai ter que refazer o cálculo daquele trecho, refazendo o cálculo para uma relação lâmina sobre diâmetro de 0,50. Então, é assim que você vai fazer. Nessa expressão aqui, você tem a vazão final. E o que é, Júnior, essa vazão final? É aquela vazãozinha lá 20 anos depois que você construiu o seu sistema. Você tem que projetar o sistema hoje de tal maneira que ele suporte a vazão quando ele atingir a saturação do sistema daqui a 20 anos, a partir de uma taxa de projeção populacional, de crescimento populacional, que também gera proporcionalmente o crescimento dessa vazão. E essa vazão final aqui é a que você vai utilizar. E você entra nesse modelo aqui com a vazão em metro cúbico por segundo. A declividade do tubo, nós já aprendemos, né, como calculamos, não é difícil, né, é fácil, ou aplicando a declividade mínima, né, lá na frente você vai pagar a disciplina de projeto de sistema de esgotamento sanitário, e a gente vê isso aqui em detalhes, quando é que a gente utiliza a declividade mínima, né, detalhe, tudo isso aqui, lá na frente, hidráulica aplicada é dinheiro vivo, né, então recomendo que vocês se interessem por isso aqui, além de ser uma coisa muito bonita e de grande interesse social, né. E a declividade em metro por metro, que você vai encontrar aqui, como temos já discutido, elevado a 1/2. Esse catatal aqui você eleva a 3/8 e encontra o diâmetro do tubo em metros. Claro, ao encontrar o diâmetro,
vai dar um diâmetro quebrado, e aí você arredonda para o diâmetro imediatamente superior que esteja disponível comercialmente. Vamos dar um exemplo? Vamos ver um exemplo aqui. Também já coloquei aqui a tabela para facilitar. E utilizando agora essa tabela, no caso a 2.13, é a mesma, né? Só erro aqui, ó, que é 2.13. Nós vamos determinar o diâmetro. Nós queremos saber, nós temos uma vazão, sabemos a rugosidade do material que estamos especificando, né? Sabemos a declividade do trecho, né? E nós queremos, né, que esse trecho, que essa vazão e nesse trecho aqui, o projeto aqui impõe que a relação lâmina sobre diâmetro seja menor, pelo menos igual a 0,5. Provavelmente aqui a velocidade aqui deve dar elevada e tal, enfim. Mas isso aqui é problema de livro, né? Na prática, vocês vão tomar as decisões lá em cada situação. Vamos encontrar o diâmetro. Qual é o diâmetro que dá certo para eu manter uma lâmina inferior à metade da seção transversal nesse tubo e que funciona adequadamente do ponto de vista hidráulico? Vamos lá. Então, eu entro naquele quadro 2.13, está aqui uma parte dele, que relaciona o Y sobre D ao catatal matemático aqui de Reis e William, Q vezes N, dividido por D a 8/3, vezes I elevado a 1/2. Então, você tem que, para a relação lâmina sobre diâmetro 0,50, está aqui ela, para a relação lâmina sobre diâmetro 0,50, esse valor aqui, o número M, né, o número de Manning é 0,1558. 0,1558, você agora calcula, você faz que essa fórmula aqui seja agora reajustada para encontrar diâmetro. Você já tem todos esses parâmetros aqui, menos o diâmetro. Então, você faz que D vai ser igual a quem? Abrindo parênteses aqui, rearranjando a fórmula, você vai ter Q vezes N, que vai dividir o 0,1558, né? Que multiplica I elevado a 1/2, e tudo isso aqui, né? No rearranjo, inverteu, né? E você tem aqui, era 8/3, ficou 3/8. Então, aplicando, você tem a vazãozinha, 0,007 litros por segundo, né? Metro cúbico por segundo, desculpem, né? Seria 0,7 litros por segundo. Aliás, 7 litros por segundo, né? 7 litros por segundo, que é 0,007 metro cúbico por segundo, vezes o 0,013, e divide tudo isso pelo o coeficiente aqui de Manning, 0,1558, vezes a declividade, que é 1%, 0,01 metro por metro, elevado a 1/2, e todo o catatal elevado a 3/8. Então, o diâmetro deu 0,145. Ou seja, nós temos um diâmetro aqui de 145 milímetros. Esse diâmetro não existe. Então, você adota o diâmetro comercial mais próximo. Nós temos 100, 125, 150 milímetros. Depois só vai ter 200, depois só 250, e assim sucessivamente. Então, nós temos os 150 milímetros. Só que, veja, a partir do momento que você adotou os 150 milímetros, né? Se você quiser realmente saber a verdadeira altura da lâmina lá no tubo, você vai fazer o cálculo novamente, concorda comigo? Porque quando você fez o cálculo aqui do diâmetro, nessas condições aqui, o valor deu 0,145. Então, arredondar assim, na hidráulica, não é muito prudente não, porque os coeficientes são muito próximos nos modelos matemáticos, você pode ter variações aí que podem ser significativas em dados casos limítrofes. Então, o adequado aqui seria, vamos ver o seguinte, ó, se eu adotei 150, não é mais 0,145, é 0,15. Então, essa pequena diferença deve ajustar, é claro, a lâmina. E eu fico perguntando, se você agora adotou um tubo de 150, me responda, significa o quê? Significa que agora essa lâmina vai aumentar ou vai diminuir? Imagine, né? Deu 0,145, aí você adotou 150. Aumentou o diâmetro. O que acontece com a lâmina nesse caso? Não escorrega, lá vai um. Ninguém sabe? Sabe, não é não? Exatamente. Você faz cair. Aumentou o diâmetro, cai a lâmina. Diminuiu, a vazão é a mesma. Diminuiu o diâmetro, enche mais o tubo, aumenta a lâmina. Muito bem, um povo sabido, viu? Então, aí vamos lá. Então, nós vamos calcular Q vezes N, né? Dividido aqui por D a 8/3, vezes I elevado a 1/2. Portanto, vai lá, 0,007, é o que está já aí, né?
vezes 0,013 dividido por 0,15, veja agora, não é mais 0,145, é 0,015 a 8 terços, vezes a declividade a 1 meio. Bom, deu 0,1434. Então, aí, ó, eu entro na tabela com o valor 0,1434, já deu um valor aqui entre 0,1401, né, e 0,1453, né? Então, aí, neste caso aqui, eu tenho que fazer a interpolação entre esses dois, e aqui, neste caso, o livro, né, fez aqui, efetuou a interpolação aqui entre 0,14, 001 e 0,1453 aqui, né? Mas aí o valor vai ficar como, né? E 0,15 vezes 0,486, fica um valor aqui, na verdade, 0,1401, 0,1453, né? Tá certo. Então, aí você tem a 0,073, a lâmina 0,073, portanto, fica resolvido o problema da lâmina. Eu avaliava aqui, necessária interpolação entre os valores 0,1401, deu o valor quanto a lâmina? Deu 0, calcula, deu 0,1434. 0,1434 na tabela 2.13, 0,1434, deu um valor de lâmina 0,486, eu não concordo, porque 0,486, na verdade, estaria entre esse valor e esse valor aqui. E, na verdade, o valor 0,1434 está entre 0,47 e 0,48, né? Ele fez a interpolação entre esses dois valores, ele diz que fez entre 0,1401 e 0,1453, né? E aí, correspondente a um valor aí, correspondente, ele diz que correspondeu a 0,49, né? Mas, na verdade, é um valor aqui entre 0,47 e 0,48, né? Essa aqui é a questão aqui que ficou esquisito nesse exemplo aqui do livro, né? Eu uso esse livro nas disciplinas de sistema de esgotamento sanitário, é um livro muito bom, mas qualquer livro de qualquer autor pode eventualmente ter algum ajustezinho, algum detalhezinho, alguma coisa do tipo, né? Então, aí você só faria esse recálculo aqui para fazer a interpolação, para encontrar um valor aqui entre 0,47 e 0,48, né? E aí você vai estar aplicando esse valor encontrado da lâmina sob diâmetro para encontrar a lâmina nas condições de tubo 0,15, né? E aí você também tem no cálculo para esses condutos, né, fechados e em seção livre, em canais circulares, a vazão. A vazão pode ser calculada assim, 1,5132 vezes a lâmina a 8 terços, vezes a declividade a 1 meio, né, o 0,5, tudo isso dividido pela rugosidade do tubo, né, e faz todo sentido, porque quanto maior a rugosidade, menor será a vazão, porque haverá um aumento de perda de carga. Vamos ver aqui outro exemplo, né? Então, agora nós vamos utilizar a outra tabela. Essa tabela aqui é a tabela... Deixa eu afastar isso daqui, porque senão esse cabo feio fica no meio aqui, aí não dá certo, né? Então, você tem... Vamos lá. Pronto. Vamos ver só. Essa tabela agora não é mais aquela, 2.13, é outra em que é função, você tem Q vezes N dividido pela lâmina, a 8 terços, vezes a declividade, né? Observe que na outra tabela era Q vezes N pelo diâmetro na 2.13. Agora nós temos Q vezes N dividido pela lâmina, certo? Então nós vamos determinar qual seria a vazão. Você tem um determinado tubo lá, é tubo cerâmico, né? O autor gosta de tubo cerâmico, né? E aí você tem um diâmetro lá, é um sistema existente, você é gerente operacional de uma concessionária de saneamento, e você, olha, precisamos determinar, você recebeu lá uma requisição lá de um condomínio que quer lançar um esgoto lá, e você quer saber se aquela canalização ainda suporta lançar uma vazão desse novo condomínio construído. E você tem que emitir um laudo lá, autorizando ou não o lançamento da vazão naquele conduto, ou se vai ser preciso levar o esgoto daquele condomínio para um outro coletor que ainda está mais folgado do ponto de vista de lâmina. Aí você tem que fazer esses cálculos, depois emitir o laudo autorizando ou negando a concessão de instalação, de ligação do condomínio lá
daquela vazão pontual, certo? Pensando aqui numa situação prática que você, como engenheira, vai poder se deparar no dia a dia. Vamos lá. Então, você chegou lá, o laudo, o processo está lá na sua mão, você tem que fazer a análise, tem que emitir o laudo. Você precisa determinar qual é a vazão do esgoto sanitário aqui nesse tubo de 150 milímetros, portanto, 0,013 aqui a rugosidade, que tem uma declividade de 1%, né, e cuja lâmina, né, é 0,045. Você vai lá em loco, pega a viatura da companhia, pega o pessoal, uns encanadores com você da companhia, vai lá em loco, chega lá, mede a lâmina no horário de pico, você conhece, você tem um hidrograma lá, a companhia já acompanha o sistema, tem um hidrograma de variação de vazão, em coletores tronco, em emissários, etc. Você vai lá no horário considerado de pico lá, e às vezes até por telemetria, você tem condição de saber na estação de tratamento as variações de lâmina ao longo do dia, né, do hidrograma. E você diz, olha, eu vou lá 10 horas da manhã, deve estar por cima lá, né, a vazão de pico, né, no K2, né, o horário de maior consumo de água, e o povo colocando lá água, e eu sei que ali, por volta das 10 horas da manhã, vai estar no pico. Então, a gente vai lá e mede a lâmina. Quando ele mediu a lâmina, deu 0,045 metros. Aí, primeiro, aí ele pegou esse dado aqui, voltou para o escritório, ar-condicionado, tomou um cafezinho lá, sentou e calculou a relação lâmina sobre diâmetro. O diâmetro ele tinha 0,15, né? Já está lá instalado, está enterrado no chão, né? E ele, com a lâmina que ele coletou in situ, em loco lá, ele tem 0,045, tem vírgula demais aqui, tá certo? Vai perdoando o autor. 0,045 dividido por 0,15 deu um y sobre d 0,30. Então, ele procurou aqui na tabela 2.14, né? Olha, eu afastei do lugar certo, apertava aqui, né? Aí ele deu 0,30, né? E aí você vai ter o catatal de Reis e Williams aqui, o número M aqui, 1,5132. Aí ele iguala o Q vezes N e 8 terços e 1 meio, né, a 1,5132, porque é o valor correspondente a essa relação lâmina sobre diâmetro que ele acabou de descobrir quando fez a medição em campo. Aí calcula, aí é conta. Aí ele calcula que a vazão aqui, né, vai ser 1,5132, né, vezes I elevado a 8 terços, vezes I elevado a 1 meio, tudo isso dividido pelo N. E aí faz as contas, deu 0,0030. 1, 2, 3, ou seja, 3 litros por segundo, né? Convertendo metro cúbico aqui para litro, né? 1000, né? 1 metro cúbico tem 1000 litros. Então, a vazão nas condições impostas, 3 litros por segundo. Então, são problemas hidráulicos que você, utilizando as tabelas hidráulicas, trabalha tanto para determinar diâmetro quando você está fazendo um projeto sob determinadas condições impostas, ou quando você já tem algo construído, você toma apenas as medições que pode medir e faz análise hidráulica daquilo para tomar uma decisão operacional. E aí, só falando um pouquinho de como aplicar isso na prática. Aqui está a tabela 2.14, de onde nós extraímos esse pedacinho para resolver o problema. Observe, a tabela 2.14 relaciona lâmina sobre diâmetro até 1, desde 0,01 até 1, mas agora relativamente a Q vezes N YI, né? É a lâmina e não mais o diâmetro. Muito bem, então vamos ver aqui esse outro exemplo, deixa eu tirar esse cabo feio do meio, e determinar a altura da água numa galeria, agora uma galeria não é mais de esgoto, é de águas pluviais, né? De concreto ali também, veja, o mesmo coeficiente de rugosidade, o diâmetro é igual a 800 milímetros, normalmente as tubulações de águas pluviais são bem maiores, são verdadeiras galerias mesmo, são verdadeiros canais, eu acredito posso até dizer que águas pluviais você poderia mais pertinentemente chamar de canal, né, de água pluvial, do que chamar um tubo de 150 milímetros de um canal, embora nós tenhamos as mesmas configurações hidráulicas, variando um detalhe ou outro em relação a declividades máximas, declividades mínimas, etc., e determinados ajustes de parâmetros aí. Mas no caso aqui, tudo certo, você tem aqui
a 0,80, portanto, 800 milímetros. Normalmente são bem maiores os diâmetros. A declividade aqui do fundo é 0,004 metro por metro. Nota que é uma declividade bem baixinha, 0,4%. Está transportando uma vazão elevada, né, nós temos aqui 0,6 metros cúbicos por segundo, né? Então, 600 litros por segundo, né? E você tem aqui o estabelecimento que nós buscamos, que é o regime permanente e uniforme nos projetos desse tipo de canalização. Lembra? Temos uma lâmina estabelecida e um diâmetro, né? Então, essa é a condição, temos um posto de visita de montante, de jusante, uma canalização com essa declividade e essa vazão, e nós vamos calcular o coeficiente chamado coeficiente dinâmico M, o coeficiente aí da forma de Reis e Williams para canais. Nós temos que esse coeficiente aqui é N vezes Q dividido pela raiz de zero. Você está desconfiado do que é isso aqui, né? Y elevado a 0,5, né? E tudo isso elevado a 3/8, né? Você está notando a semelhança disso aqui com o que acabamos de ver? Pois é. Então, aí você tem o 0,013 vezes a vazão, dividido pela declividade sobre a raiz, que na verdade é I elevado a 1/2 aqui, né? Tudo isso a 3/8. O coeficiente de Reis e Williams aqui, M, deu 0,456, né? Então, veja só, da equação, quando a gente quer dimensionar o diâmetro em canais circulares, você tem aqui o seguinte modelo. O D aqui é esse coeficiente de Reis e Williams dividido por um fator K. Esse fator K, nós vamos calcular ele agora, porque nós temos ele o diâmetro aqui, da tubulação que foi dada, que é 800 milímetros. Temos o coeficiente de indeterminação do modelo de Reis e Williams, 0,456, e o K1 aqui nessas condições é 0,57. Esses valores aqui de K, né, é um valor de fórmula estabelecido por conta das indeterminações matemáticas, né, para você calcular a lâmina relativa. E vocês viram, né, nós acabamos de ver, aqui no caso nós já tem uma tabela montada indireta a partir dos valores já das indeterminações hidráulicas, semelhante a que nós vimos lá no Nuvolari. Então, na tabela 8.1 aqui, né, de hidráulica para canais, acho que aqui do livro de Porto, né, já é outro autor, para K1 você tem 0,57, e você faz o valor aqui, né, K1 0,528 e outro já é 0,59, interpola aqui os valores, você determina a lâmina de água relativa, né, a altura normal dividida pelo diâmetro, no caso de um canal aqui, né, de seção circular. Então, para K1 0,57, nós vamos encontrar uma relação lâmina sobre diâmetro aí da ordem de 0,625, isto é, um valor interpolado, e, portanto, daí você tem, como você tem o diâmetro 0,8, né, e y sobre 0, y0 sobre d é 0,625, d, portanto, vai ser extraído uma lâmina de meio metro, ou seja, está um pouco acima da metade da seção transversal. A lâmina sob diâmetro em 800 milímetros da metade seria 0,4, né? E aqui deu 0,5, quer dizer, um pouco acima da relação da metade. Quando você está projetando, normalmente, para canais fluindo por gravidade, nós temos limites de velocidades aqui. Ferro fundido pode ir até 6 metros por segundo. PVC, que são os mais comuns, né? Manilhas cerâmicas que se utilizava no passado até 5 metros por segundo. Concreto, que se utiliza bastante para drenagem e emissários de esgoto de grosso calibre por gravidade, até 4 metros por segundo. E fibrocimento, não se tem mais uso disso aqui, mas como referência 3 metros por segundo, por conta do arbesto. Então, são valores de referência, né? Mas existe um outro método para você fazer cálculos hidráulicos em canais circulares, para que você encontre raio hidráulico, você encontre lâmina, você encontre diâmetro, etc. E aí fazer isso relacionando ao cálculo de qual seria a vazão e qual seria a velocidade dentro dessa canalização que você está querendo determinar os parâmetros hidráulicos, se ela estivesse em seção plena. Não é que você vai projetar para a seção plena, nós já sabemos que nós não projetamos para a seção plena no conduto livre. Mas, na verdade, nós vamos calcular como se fosse a seção plena, apenas para fazer uma relação entre o valor da seção plena e o valor da nossa vazão atual,
ou fazer o valor da velocidade à seção plena e o valor da velocidade atual, para que nós possamos encontrar os parâmetros e determinar os parâmetros que intencionamos, especialmente lâmina, raio hidráulico, né? E área molhada e perímetro molhado, para poder fazermos as relações que precisamos para projetar, ok? Então, aí, ó, nós calcularíamos essa vazão e a velocidade dessa forma. A vazão plena seria 23.976 vezes o diâmetro elevado a 8/3, o diâmetro em metro, e a declividade elevada a 1/2, a declividade em metro por metro. Para a velocidade, você faria 30, viu? Não é 30 mil, não. É 30,527 vezes D0 a 2/3, vezes I0 a 1/2. Então, você deve desenvolver essa marcha de cálculo, vai ser feito isso trecho a trecho, você vai tomar só o cuidado de fazer as avaliações hidráulicas, né, quando você estiver projetando a rede, né, as cotas de chegada da geratriz superior do tubo em relação às demais chegadas no cruzamento dos PVs. Se você está projetando esgoto, você tem que fazer essas adequações aí, técnicas para impedir remanso hidráulico, etc. Fazendo aqui uma observação prática, mas quando você está dimensionando o diâmetro, você precisa encontrar esses elementos e pode usar esse tipo de associação aqui. Então, eu gostaria de, nesse momento, né, já que a gente viu um pouco disso aí, apresentar como seria o dimensionamento de um canal circular para uma rede de esgotos, né? E aí, trazendo um exemplo, né, lá do livro, e nós vemos que não é uma coisa do outro mundo, é só a aplicação dos modelos e consultando as tabelas, nós vamos fazer o dimensionamento desse canal aqui, né, no caso, transportando esgoto sanitário. Então, vamos calcular aqui as vazões iniciais e finais, o diâmetro e a declividade de um trecho. Aí eu tenho um trecho de 180 metros, com os seguintes dados relativos de rede coletora. Você tem uma densidade populacional, inicial e final, você tem um consumo efetivo de água inicial e final, no caso ele colocou aqui 160 litros por habitante por dia. Esses detalhes que não são, assim, bem hidráulicos, não se preocupe se eu não falar, se não explicar, porque depois, lá na disciplina de sistema de esgotamento sanitário, nós vamos ver isso em detalhes. Por agora, só vamos ver, para a gente ter uma noção de como é o algoritmo para se fazer um projeto desse tipo, aplicando os modelos da hidráulica, né? Aí o coeficiente de retorno é C igual a 0,80, nós utilizamos a água, mas parte dela se perde ao longo do caminho, 20% nesse caso, e somente 80% vai chegar transportada pela rede coletora lá na estação de tratamento. O coeficiente do dia de maior consumo significa que eu vou aumentar em 20% a vazão, é o K1, né? Vai ser o consumo o dia de maior consumo do ano, né? E o coeficiente K2 aqui eu vou aumentar em 50% a vazão média, significando que eu vou estabelecer um pico horário aqui, qual é na hora de maior demanda do dia de maior consumo. Quando eu aplico aqui K1 e K2, eu estou fazendo um reforço da ordem de 80% sobre a vazão média, indicando que há um pico de consumo de água e, portanto, pico de geração de esgotos, né? A taxa de infiltração, 0,0005 litros por segundo vezes metro, essa taxa de infiltração aqui diz respeito a intrusões que, na verdade, são previstas em projeto, mas que são alheias à rede do ponto de vista da geração de efluente de esgotamento sanitário. Água pode ser contribuição de infiltrações no solo, pode ser contribuições de águas de chuva, etc. Né? Aí eu tenho aqui os comprimentos médios da tubulação inicial e final, que ele colocou aqui como sendo 200 metros de rede por hectare lá de área, e contribuições iniciais e finais do trecho. A montante ele colocou, né, lá atrás, nas costas dele, está montado nas costas dele, lembra? As contribuições, tanto do início da obra, quando inaugurou a obra, que o governador cortou a fita lá, e quanto daqui a 20 anos, os valores estão aqui, ó, começa funcionando com 1,27 litros por segundo, supostamente, e termina, supostamente, com 1,97 litros por segundo. Daqui a 20 anos, o sistema vai estar operando na sua capacidade máxima, operacional normal, suportando quase 2 litros por segundo de vazão, nesse trecho aqui de 180 metros. Aí ele colocou as cotas do terreno, lembra lá do Z1 e Z2 do Bernoulli, é outro velhinho também, né? Bernoulli, o cara tem energia, né? Bernoulli.
Então, o cálculo da energia aqui, eu diria que Bernoulli tem mais energia do que Newton, Newton tem mais energia do que Bernoulli. O que é que tu acha aí? Vamos pensar um pouco. Então, a cota do terreno, a montante é 152,60 e a jusante 151,35. Vai rir aí um pouquinho, kkkk. Então, profundidade mínima do trecho, 1,20 m, né? Está garantindo ali o tubo, mais um recobrimento folgado. Então, o cálculo das vazões específicas do trecho, isso aqui ele está fazendo específico para esgoto sanitário, né? Ele vai calcular através de umas equações aqui que estabelece uma taxa. Vamos ver esse detalhe lá em PCI, se Deus quiser, né? Depende da pandemia. A taxa é a seguinte, né? É uma taxa onde você relaciona aqui os parâmetros de consumo da população, você saber qual é a vazão dessa população, e você encontra essa vazão da população aqui, no caso aqui a vazão máxima horária, descontado o retorno, né, porque parte se perde no caminho, e você divide isso pelo coeficiente da extensão da rede, né, e você vai saber quantos litros por segundo para cada metro de rede você vai estar distribuindo ao longo dos 180 metros. Na verdade, você vai estar sabendo quanto é o valor que você vai estar distribuindo para cada metro. E aí, quando você tem 180 metros, você descobre qual é a vazão que está fluindo naquele trecho. Entendeu? Então, você calcula essa taxa, ó, o 0,8 vezes o coeficiente horário, vezes os 180 habitantes por hectare, vezes 160 litros que cada habitante desse aqui está consumindo por dia, dividido pelos 200, nesse caso aqui são os 200 metros por hectare, que é o comprimento médio de rede, vezes 86.400, que são 86.400 segundos em um dia. E então, ele soma isso à taxa de infiltração, que já é 0,005 litros por segundo vezes metro, e ele vai encontrar aqui uma taxa inicial de 0,0025 litros por segundo para cada metro de extensão. Lembre-se que o tubo total tem 180 metros de extensão. Viu o que é que eu já posso calcular? Pega essa taxa, multiplique pelos 180 e eu tenho uma vazão no trecho. Beleza? Faça a mesma coisa aqui, só que aplicando os valores para o final do plano, daqui a 20 anos, e encontra uma taxa de 0,0033 litros por segundo para cada metro. Ora, as vazões dos trechos de 180 são calculadas aqui. Iniciais, 0,00045 metro cúbico por segundo, e final, 0,000594 metros cúbicos por segundo. Quando a gente está calculando esgoto, normalmente a gente trabalha com litro por segundo aqui, né? Mas aí é coisa de livro, aí bota aqui uns valores bem 0,000, o mundo se acaba de 0 metro cúbico por segundo. De verdade, porque quando a gente vai aplicar nos modelos matemáticos, é em metro cúbico por segundo. Se trabalha com litro por segundo, mas a gente faz a conversão lá na planilha e já fica somebody love aqui nos dando o valor em litros por segundo, porque fica mais palatável, né, de ajustar aqui para a grandeza com que a gente lida no dia a dia. Normalmente, para drenagem, aí não. Aí a gente não trabalha mais com litros por segundo, a gente já trabalha com metro cúbico por segundo, porque o caudal de vazão é muito maior, as lâminas são maiores, os diâmetros são maiores. Aí você vai o quê? Portanto, calcular, já tem a vazão, vai calcular o diâmetro e a declividade. Então, você considera as contribuições iniciais e final do trecho, né? A vazão inicial, lembra que a gente era 1,27 litros por segundo, né? E a vazão final é 1,97 litros por segundo, a vazão final, para calcular as vazões iniciais e finais dos trechos considerados, respectivamente. Então, você tem a vazão inicial aqui, seria 1,27, só que agora você está somando, veja que a montante, você lembra que essas vazões aqui foi dado no problema dizendo que eram contribuições a montante, estavam montadas nas costas do tubo, atrás. E aí você tem que pegar essa vazão que vinha lá de trás, né, das tubulações anteriores a este trecho de 180 e somá-las, né? Esgoto é bicho egoísta, ele não divide nada com ninguém, ele só soma, ele só acumula. Então, a vazão que vinha lá nas costas dele, lá de trás, fluindo, chega aqui e tem uma vazão no trecho aqui de 180 metros. Soma essa vazão de lá de trás com essa do trecho de 180 metros e você tem a vazão agora que vai fluir. Então, vamos fazer isso. Calculamos a vazão, está aqui, ó, 0,45, está aqui, ó, litros por segundo. 1,27 do início do plano, mais 0,45, que foi calculada no trecho, deu 1,72.
E isso para inicial. E para final, 1,97 era a que já tinha a montante, mais 0,594, 2,564. Aqui. Agora, temos as vazões. Vamos calcular agora a declividade do terreno, né? A declividade do terreno aqui vai ser 15260, foi dado aqui, né? 15260, menos 15135, dividido pela extensão do trecho, deu uma declividade de 0,007 metros por metro. Muito bem, vamos verificar esse trecho hidraulicamente. Qual é a declividade mínima que eu devo ter nesse trecho, para ver se isso aqui vai dar certo? A declividade mínima, nós vimos o modelo matemático, é 0,0055 vezes Q elevado a menos 0,47. Então, aplicando aqui a fórmula, deu uma declividade mínima de 0,0043 metros por metro. Eu não posso aplicar um valor menor do que esse de declividade. E a declividade do nosso trecho passa hidraulicamente aqui? Passa, não é? Porque ela é superior, ó. Ela é 0,007. A mínima é 0,0043. Então, essa declividade aqui está tranquilo. Nós vamos adotar a maior entre elas duas para a rede, nessa condição específica aqui. Então, o diâmetro agora já vai poder ser calculado. Eu já tenho declividade, eu já tenho vazão. Então, o diâmetro é 0,3145, vazão final, dividido por I0 elevado a 1 meio, e tudo isso elevado a 3 oitavos. Calcula, coloca os valores aqui, né? 0,3145, a vazão final 0,002564, e no caso aqui, isso dividido pela declividade do trecho elevado a 1 meio, e todo o catatal elevado a 3 oitavos, deu 0,085 metros. Ou seja, só daria 85 milímetros. Só que aí eu não posso utilizar, conforme a norma, um tubo desse. Eu tenho que utilizar, conforme a norma brasileira, a 9649, pelo menos 100 milímetros. Se fosse aqui no Ceará, eu teria que adotar 150 milímetros, né? E também, está só fazendo aqui uma observação, quando nós projetamos redes de esgoto, nós projetamos para uma vazão mínima de 1,5 litros por segundo. Então, se para o dimensionamento do nosso diâmetro, a vazão foi inferior a isso, nós não poderemos utilizar aquela vazão para dimensionamento, mas só para efeito de acumulação de vazões nos trechos. Mas isso são peculiaridades que você se agoneie, não, estou colocando só para você se sentir no gostinho, né, de como é a hidráulica aplicada. Lá na frente, na disciplina de sistema de esgotamento sanitário, aí a gente vai ver todos esses detalhes específicos das normas, das diretrizes das concessionárias, para a gente projetar a rede de esgotos, né, colocar dinheiro no bolso e beneficiar a comunidade aí com saneamento, saúde, né. Aí, olha, nós precisamos ainda fazer aquelas verificações hidráulicas. A gente falou o tempo todo, e o raio hidráulico, né? E a lâmina, Y sobre D, e como é isso? Então, vamos ver isso aqui na rede de esgoto sanitário. A gente já tem uns dados aí dos exemplos para trás que a gente fez, né? E a gente tem a vazão final inicial, que acabou de fazer, 1,72 litros por segundo e 2,56 litros por segundo. Aí o diâmetro nominal que a gente calculou deu 100 milímetros, acabamos de fazer. E a declividade deu 0,007. Então, vamos fazer o seguinte, para esse trecho, vamos calcular a lâmina líquida, Y sobre D, tanto a do começo como a do final do plano, a velocidade inicial e final, a tensão trativa, aquela tensão de arraste das partículas, para a gente ver se consegue arrastar as partículas que estão presentes lá no esgoto sanitário, e a velocidade crítica, lembra? Se a velocidade crítica for comparada com a do trecho, pode ser que o regime se torne ou turbulento ou caudal, né? Ou então ele seja fluvial, tranquilo, etc. Então, primeiramente, então, vamos calcular aqui a relação entre as vazões. Lembra que nós dissemos que temos que fazer uma relação da vazão com a vazão de seção plena e também da velocidade com a velocidade de seção plena? Então, vamos fazer isso agora na prática. Então, eu calculo primeiro o QP, é a vazão se esse tubo de 100 tivesse todo cheio, né, pelas bocas, né, por cima, relação Y sobre D, 1, né, lá em cima, seção plena. Então, seria 23,976 vezes o diâmetro do tubo a 8 terços, vezes a declividade a 1 meio. Olha o valor da vazão. Qual é o que seria se esse tubo fosse cheio? 4,32 para essa declividade aqui, né? A QI sobre QP, né, portanto, vai ser 172, é a vazão inicial, sobre o que eu calculei. Isso vai dar esse fator aqui, 0,3982 aqui. E QF sobre QP vai dar 2,564 dividido por 4,32. Então, agora eu calculo a velocidade.
A velocidade, se fosse a seção plena, seria essa, 30,527, o diâmetro a 2/3, a declividade a 1/2, 0,55 metros cúbicos por segundo. Aí agora você vai entrar numa outra tabela, é chamada tabela 2.18. Essa tabela aqui, você vai entrar com a relação QY sobre QP, muito parecida com aquelas outras duas que a gente viu até agora, né? Só que agora, quando você pega o valor QY sobre QP e V sobre VP, lá 0,3982, QF sobre QP 0,5935, você já pega para esses valores aí, sai puxando, sai pegando os valores na linha de Y sobre D0, de RH sobre D0. D0 é o diâmetro, viu, meu povo? Às vezes está em D maiúsculo no livro de hidráulico, não importa. E área molhada sobre D0 ao quadrado e V sobre VP, né? Aí você pega isso aqui e, bom, aí vai ter para lá e para cá dentro de ajuste, precisão, etc. Deixa para lá. Portanto, no nosso caso aqui, para QY sobre QP, se a gente entrar na tabela lá, você vai ter Y sobre D0, encontrado vai ser 0,44. Pronto, a gente já pega aqui, ó, YI, a lâmina inicial, vai ser 0,44 vezes o diâmetro 0,1 e vai dar a lâmina 0,044 metros, ó, que deu um errozinho de novo, é assim mesmo, né? Então, Y final, agora é a lâmina lá daqui a 20 anos, dividido por D0 dá 0,54. Y final é 0,54 vezes os 100 milímetros do diâmetro do tubo, 0,1 metros, que deu a lâminazinha de 5 centímetros dentro do tubo, né? Ou seja, mais ou menos na metade da seção, né? 0,054 metros. Aí, para a mesma relação, você vai na linha assim e pega agora RH sobre D0. A gente encontra facilmente o raio hidráulico, porque a gente já tem o diâmetro. A relação é 0,2295. Aí calcula o raio hidráulico. Aqui, ó, vai dar 0,02295 metros. O raio hidráulico final, esse era o inicial, né? Vai dar 0,02621. Tá claro, é bem simples, é só aplicação dessa fórmula. A área molhada do tubo, né, inicial e a final, calculada do mesmo jeito, vai pegar os coeficientes na tabela e vai encontrar aqui, fazendo só a relação, porque você já tem o diâmetro. Então, você encontra facilmente as áreas molhadas. E agora as velocidades, colegas, ó. A velocidade inicial sobre VP, você pegou lá na tabela, deu um valor 0,9445 adimensional. Então, você já tem a velocidade da seção plena que você acabou de calcular ali atrás. Então, você pega a velocidade inicial, 0,9445 vezes 0,55, que foi o fator, e encontra a velocidade inicial de 0,52 metros por segundo, e a final faz para o mesmo jeito, deu 0,57. Aí você adota o valor aqui, no caso, é água, então se é água é 1 quilo, 1 litro, mas aqui, vamos lá, água a 20 graus, o lambda, né, da água vai ser 9.789 newtons por metro cúbico, né? Então você tem aqui agora, para isso, o cálculo da tensão trativa. Lembra? Para você saber se arrasta as partículas ou não. A tensão trativa, neste caso aqui, vai ser o peso, né, específico do líquido, vezes o raio hidráulico inicial. Eu vou fazer essa. Por que será? Fico pensando, por que será que é o inicial? Por que não o final? Por que tem que ser o inicial? E aí a gente responde essa pergunta lá na disciplina de sistema de esgotamento sanitário. Então você descobre por si só e filé, né? Já vai ganhando, incorporando aí a cabeça de projetista e de sistemas hídricos. Vezes a declividade do tubo, né? Isso não é nada demais. É 9.789 vezes 0,02295, é o raio hidráulico que a gente pegou aqui, ó. E multiplicando isso pela declividade. Então, nessas condições de declividade aqui, de raio hidráulico, né, que é função da lâmina, função da vazão, eu tenho uma tensão trativa de 1,57 Pascal. Primeira, porque tem que ser acima de 1 Pascal. Então, vai arrastar as partículas, tudo certo, nada errado. E agora, por último, a velocidade crítica. A velocidade crítica vai ser 6 vezes a força do VI vezes o raio hidráulico final. Por que será que é a final agora, não é a inicial? Velocidade crítica, muita vazão, muita água. Por que será que é o final? Pense um pouco aí, tenta responder, né? Reflete um pouco. Tudo isso é levado a 1/2. Não vou responder, não. Você vai pensar lá em PCI, se eu estiver vivo, né? A gente conversa, né? Vai ser 6 vezes 9,806 vezes 0,02621 elevado a 1/2. Deu 3,04 metros por segundo. Como está acima da velocidade final aqui, está ok, né? A velocidade crítica está bem abaixo, né?
a velocidade crítica 3,04 e a velocidade do trecho 0,52, 0,57, então passou no sentido de que o regime é tranquilo e, portanto, a relação lâmina sobre diâmetro para o projeto pode ser 0,75 e a relação lâmina sobre diâmetro aqui tá tal maneira aqui que eu tenho valores bem inferiores, 0,44 e 0,54, então eu fico em paz, né? Não vai ter que redimensionar, né? Vamos ver aqui, para a gente concluir, a aula tá ficando um pouco longa, às vezes eu me empolgo, né? Para variar, né? Vamos ver aqui o dimensionamento de um canal trapezoidal, né? Aí está com o talude aqui, no sentido horizontal, vale 2, e no sentido vertical, vale 1, né? Então, aqui tá, no sentido vertical, vale 1, no sentido horizontal, vale 2. A declividade do tumbo é 0,001 metros por metro. O revestimento do talude de fundo em alvenaria de pedra argamassada, com condições regulares. Está transportando uma senhora vazão de 6.500 litros por segundo, 6,5 metros cúbicos por segundo. Está vendo agora porque aqui é importante em drenagem usar metro cúbico por segundo, né? E agora você utiliza uma razão aqui de aspecto do canal, né? M é igual a base sobre a lâmina igual a 4. Então, você vai calcular a velocidade média, você já percebe que em relação aos formatos se estabelece aqui uma relação entre a base que você vai dimensionar no projeto e a lâmina da água, né? Isso chama razão de aspecto, já vai se ligando. Então, você calcula a velocidade média aqui e vai verificar se essa seção aqui é de mínimo perímetro molhado. Vamos lá. A área molhada aqui pode ser dada dessa forma, né? O B mais o M vezes a lâmina Y, e tudo isso vezes a própria lâmina Y, para você encontrar a área molhada. Você vai ter aqui uma base maior desse trapézio, e uma altura total do canal aqui, essa altura total aqui é a altura de lâmina mais uma borda livre, já falamos sobre isso até em aulas anteriores. Então, tem uma tabela hidráulica para hidráulica de canais, nos livros de hidráulica, nesse caso aqui, baseado no livro de Porto, você determina o coeficiente de rugosidade N 0,025. E na tabela 8.2, você vai determinar o coeficiente de forma, o coeficiente K, em função daquilo que a gente acabou de comentar. O M é 2, e o M é 4 e o Z é 2. Então, vale aqui, no caso aqui, entrando na tabela, você encontra o K 1,796. E aí você vai calcular o coeficiente dinâmico, aquele lá de Reisen-Williams. Vamos ver como foi isso, né? Na primeira tabela, nós temos o coeficiente de rugosidade 0,025. Ele diz que era alvenaria de pedra. Você tem aqui a tabela 8.5, é essa daqui, né? E ele estabelece para condições regulares, como ele falou que era, para condições regulares, 0,025 para canais de alvenaria de pedra argamassada. E aí, a outra tabela 8.2, que era da forma, para M4 e Z igual a 2, ele colocou aqui para o valor de M, que é a relação da base pela lâmina, C4, né? E o fator Z, C igual a 2, ele deu o valor aqui de 1,796 aqui para o K, 1,796. Aqui é o restante da tabela para valores maiores, estou mostrando aqui a vocês como referência. E aí você tem aqui, na tabela 8.5, determina... Bom, aqui é aquele texto, eu só transpus para cá novamente, só para a gente ver os parâmetros, né? Que vai agora aplicar para o coeficiente dinâmico, aquela fórmulazinha lá do Reisen-Williams, né? A fórmula do coeficiente de Manning, né? Na verdade, né? Eu trabalho direto com o Reisen-Williams, estou confundindo as bolas, então faça essa correção aí, meu povo, pelo amor de Deus. A fórmula do coeficiente de Manning, né? De Manning para canais, N, Q, raiz a 0 e elevado a 3/8. Então, eu já tenho aqui o valor de 0,025, é encontrado na minha tabela de rugosidade para alvenaria de pedra argamassada, vezes a vazão de 6,5 metros cúbicos por segundo, dividido pela declividade elevada a 1/2, a raiz quadrada aqui, né? 0,001, e todo esse catatal elevado a 3/8. O valor deu 1,847, né? Então, por essa fórmula aqui, a relação lâmina de lâmina seria encontrada fazendo o valor de Manning dividido pelo K, né? Então, basicamente, eu já tenho os parâmetros, né? Acabei de calcular o M, 1,847,
e calculei o K lá entrando na tabela para aquela razão de forma, né? 1796. E aí eu tenho o valor da lâmina, vai ter mais ou menos, aí você entrando dentro desse canal, ele vai pegar aqui você pelos peitos, né? Pelos peitos não, pelo umbigo aqui, 1,03, né? E aí você tem a seguinte situação, né? Você sabe aqui, né? M vai que é esse modelozinho, né? B sobre Y0, M é B sobre Y0. Você tem aqui, você sabe que isso é igual a 4, portanto, a base já vai ser encontrada como 4,12, que é a largura do fundo. A área molhada aqui vai valer M mais Z, Y0 ao quadrado. Você tem o M, 4, mais o Z, que é 2, vezes a lâmina que acabamos de calcular, 1,03, que é essa altura aqui, ao quadrado, e eu tenho a área molhada de 6,36 metros quadrados. É a área útil hidráulica a ser considerada aqui para cálculo de velocidade, por exemplo, que é o que nós vamos fazer agora, né? Então, o M é 4, a lâmina é 1,03, a velocidade média calculada vai ser aqui nada mais, nada menos do que a equação da continuidade, Q igual a SV, ou Q igual a AV, né? Ou QAV. O que é que tem a ver? Tem a ver que eu calculo a velocidade dessa forma, 6,5 metro cúbico por segundo, dividido pela área molhada, que é onde está acontecendo o rebuliço hidráulico, é velocidade 1,02 metros por segundo. E aí, portanto, nós temos esses cálculos que são projetados, né, a partir desses elementos das seções transversais. No caso, para os elementos hidráulicos de seção circular, a gente usa para sistema de drenagem pluvial e esgoto, então usa geralmente tubulações circulares, calculamos isso para a seção parcialmente cheia, né? E para facilitar o dimensionamento, essas relações que nós calculamos entre os parâmetros da seção plena cheia e parcialmente cheia, ou tabelas que relacionam a lâmina relativa, lâmina sob diâmetro com o raio hidráulico e área molhada, são feitas para facilitar os cálculos. Então, nós já temos tabelas prontas, que nós fazemos o cálculo como se fosse a seção cheia, fazemos a relação e encontramos o valor dessa relação e aplicamos diretamente, encontrando os parâmetros todos de raio hidráulico, de área molhada, perímetro molhado, etc. Né? Tudo isso fica baseado no fato de que, por conta da presença de uma lâmina, eu tenho a alteração desse ângulo aqui que se forma do contato da lâmina na interface com a parede, na interface atmosfera líquido, né, da seção líquida, na lâmina que se forma. Né? E aí nós já vimos essas formas, apresentamos lá atrás, mostrando essas relações trigonométricas que existem, né? Então, isso aqui, feitas a partir dessas relações trigonométricas aqui, que depois, como referência, pode dar uma olhada, cada uma delas em relação ao que está aqui, nós encontramos, inclusive, né, como nós encontramos o raio hidráulico, que é um fator beta vezes o diâmetro, quer dizer, uma outra tabela que você utiliza, que tem disponível em alguns livros de hidráulica, para você já encontrar o raio hidráulico, quer dizer, já é um método um pouco diferente daquele que apresentamos ali nas tabelas de Nuvolari, né, onde você faz a relação Q sobre QP, V sobre VP, aqui você já encontra o raio hidráulico a partir de um fator beta, e esse fator beta vezes o diâmetro está relacionado exatamente essa variação da angulação aqui que se estabelece por conta da alteração da lâmina. É um outro método, e aqui está desenvolvendo para você entender um pouco dessa lógica. O beta valeria basicamente 1 menos o seno desse ângulo que se forma por conta da lâmina, dividido pelo próprio ângulo, isso em radiano, dividido por 4. Então, esse beta aqui multiplicado pelo diâmetro, você encontra o raio hidráulico. Como nós não fazemos isso na prática, ficamos desenhando a seção transversal do tubinho, e medindo a lâmina, e calculando, botando um transferidor e vendo o ângulo, isso não existe, né? Então, os sistemas computacionais, inclusive, já fazem isso para nós, e, na verdade, nós lançamos mãos dessas tabelas já prontas para fazer o trabalho, né? Então, tudo isso para mostrar de onde vêm as fórmulas que nós utilizamos, no caso aqui, a equação de Manning, né, que é NQ, a raiz de I0 a 3 oitavos, e o cálculo do diâmetro, que é o valor de Manning, M sobre o K, que é o coeficiente da forma, né, de seção circular, baseado tudo nas variações de angulação que a lâmina estabelece. Né? E esse valor aqui é tabelado
em função de Y sobre D0, na tabela aqui para canais, tabela 8.1 nos livros de hidráulica. Aqui você tem aqui a referência mostrando, você tem os valores e os coeficientes de forma K1 para canais circulares em relação à lâmina sobre diâmetro, ok? Então, seguindo adiante, você tem aqui, ó, né, no caso, para facilitar o dimensionamento, a gente faz aquela coisa aqui de relacionar a seção cheia, né, que a geometria com certeza é bem mais simples, né, com a que está parcialmente cheia. E aí nós temos para a seção circular, né, como é que fica o raio hidráulico, como é que fica a relação V sobre VP e Q sobre QP, e aqui mostrando como é que se estabelece essa relação, função do jogo com a angulação da lâmina, né? E a fórmula de Manning para a velocidade, que é 1 sobre N raio hidráulico a 2/3 e elevado a 1/2, e para a vazão 1 sobre N raio a 2/3 e elevado a 1/2, né? E aí, nós vamos desenvolvendo isso e nós encontramos esse famoso ábaco aqui, onde nós podemos estabelecer a relação lâmina sobre diâmetro de 0 até 1, né? E podemos calcular aqui, encontrar vazão, encontrar velocidade, encontrar velocidade esta daqui, né? Velocidade esta daqui e raio hidráulico este daqui. E aqui você tem já direto no ábaco a relação Q sobre QP, V sobre VP e RH sobre RHP, né? Observando só nesse exemplo aqui o seguinte, né? Que o valor de vazão máxima aqui ocorre, Q sobre QP vai dar 1,08 e o raio hidráulico vai ser 0,94. Só para você ter uma ideia e uma referência. Então, ora, você, na verdade, é bem mais prático utilizar as tabelas, mas nós temos em todos os livros de hidráulica um ábaco semelhante a esse para que você possa pegar graficamente e encontrar a solução, né? Então, esses elementos hidráulicos aqui aparecem, por exemplo, mostrando aqui aquele beta que nós mostramos agora há pouco, né? Onde nós relacionamos ao Y0 sobre D aqui, os valores da angulação alfa, que é a área do perímetro molhado sobre o diâmetro ao quadrado, o beta, que é o raio hidráulico dividido pelo diâmetro, né? Q sobre QP, Y0 sobre D, portanto, saindo desde 001 até chegar em 1, né? Lá embaixo. Então, você tem aqui para encontrar os parâmetros para que você encontre os elementos hidráulicos para calcular os parâmetros importantes de projeto, a velocidade, para você verificar se está crítico, se não está, para verificar se está arrastando as partículas, se está causando deposição de sedimentos, que não são permitidos, por exemplo, em esgotos, e se você calcular a área molhada, para você, a partir da área molhada, você conseguir calcular em função das condições, qual é a velocidade, né? Você tem a vazão, você tem a área molhada, então você verifica se a velocidade está dentro dos limites subcríticos, supercríticos, e aí você estabelece como é que vai ficar a lâmina, se você vai manter 0,75, a relação Y sobre D, se você vai ter que alterar o projeto para fazer relação Y sobre D 0,50, pensando em esgotos. Então, tudo isso que eu estou falando é só mostrando como é que você utiliza essas tabelas e quais são as implicações práticas disso, o que é que você determina com elas no âmbito de um projeto hidráulico. E aí, para agora finalizar, eu até proponho que você possa dividir, fracionar, assistir esse vídeo em 2 vezes ou em 3 vezes, porque ficou longo, mas eu queria logo fechar esse assunto, né, de canais para que a gente siga adiante mais na frente falando sobre dispositivos de medição de vazão. Eu gostaria, portanto, de propor um exercíciozinho para você tentar fixar isso aqui, certo? E aí eu quero propor que você considere essa população de 1.000 habitantes, está consumindo 130 litros por habitante por dia, média do Ceará, para um coeficiente de retorno 0,80, lembra que significa que 80% da vazão está indo para a rede coletora e o resto está se perdendo no caminho, e você está reforçando aqui o K1 e K2 aqui, ó, é maior do que o da norma, é quase 2. Tem cidades lá em São Paulo que dá mais do que 2,5 vezes. Então, aqui deu 1,9. Quero que você calcule a lâmina do escoamento nesse tubo com um limite máximo de Y sobre D 0,50. E aí você considere um diâmetro de 150 milímetros
para um tubo que está escoando no emissário por gravidade a um rio distante de 250 metros, sendo que a cota do projeto inicial é igual a 380,725 e a cota final da geratriz inferior do emissário é 375,725. Aí você vai empregar os dados da tabela 2.3 e o N vai ser 0,03. Para a tubulação que está escolhida aqui, eu peço que você avalie a lâmina de escoamento do trecho desse coletor-tronco aqui, né? Então, finalizo aqui. Eu espero que esse material tenha sido de utilidade para você. E aí, até uma próxima oportunidade, se Deus assim permitir.